muito bem-vindos a este vídeo que vamos apresentar. Bem-vindos! Vindo para a minha beira. Eu sou o Fernando Ferreira e gostaria de hoje apresentar o livro de Isaías. Querido Deus e nosso Pai, obrigado pela Bíblia. Em especial, hoje vamos estudar um pouco sobre os textos que Isaías escreveu. Alguns vão ser aflorados. Ajuda-nos, Senhor, com o Teu Divino Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bem-vindos, prezados amigos, prezadas amigas e companheiros e companheiras, irmãos e irmãs, senhores e senhoras, meninos e meninas. O profeta Isaías, um grande profeta. Quem foi o profeta Isaías? Eu gostaria de escrever a palavra Isaías só para dar uma nota de atenção à palavra. O que é que significa a palavra Isaías? Eu vou-vos dizer o que é que significa. Eu tirei notas. O Senhor é auxílio. O Senhor é auxílio. Portanto, aqui denota um profeta que confiava somente em Deus. Que tinha o seu auxílio era Deus. Portanto, ele não dependia dos homens, nem sequer da igreja dele, de Judá, que Isaías viveu no tempo de Judá. Como diz o capítulo 1, versículo 1, Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá. Esta é a visão. Portanto, a visão começa quando Isaías tem uma visão. Qual é essa visão? É a visão do capítulo 6, onde ele vê o Senhor. Isaías tem aqui um acento, que este acento vai dar uma entoação de Isaías. Não se lia Isaías. Para português tem os acentos, no original tem outros acentos. Vamos então começar a estudar um pouquinho sobre o profeta Isaías. Como lemos, Isaías 1 diz: visão de Isaías, filho de Amós. Ele é filho de Amós. Portanto, Amós também é um profeta que está na Bíblia. A qual ele viu a respeito de Judá a visão, e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, também o profeta Acás, e Ezequias, rei de Judá. Portanto, ele está enquadrado neste reino de Judá. E depois, no capítulo 6, para contar a história de Isaías, ele tem um chamado. É o chamado de Isaías que está no capítulo 6, que no ano em que morreu o rei Uzias, foi aí que ele recebeu o chamado. E ouvia ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Este foi o chamado de Isaías. Mas Isaías tem muita coisa mesmo, muita coisa, muitos querubins, muitos serafins, fala em anjos, fala em montes, fala na terra, fala nos acontecimentos da terra. E eu acredito como devo acreditar, assim é que se deve acreditar, que Isaías é também a palavra dele, o dom de profecia. Ou seja, Isaías viveu num tempo em que era preciso ter o dom de profecia, em que Deus precisava falar a um povo que precisava de ser informado, de ser educado, de ser transformado, de ser avisado. E então, para eles, para o povo, tinham várias escrituras, como do Antigo Testamento tem várias escrituras, mas não estavam a ler um livro da Bíblia como nós hoje temos. E então eles tinham cartas de Isaías, partes.
em que iam adquirindo informações, em que iam adquirindo visões, e ele ia contando. E chama-se também o dom de profecia. Embora algumas coisas ele esteja aqui a dizer, que está a dizer ao povo, essas coisas não estavam escritas e eles não tinham este livro na altura do tempo de Judá, no tempo do rei Acaz e do rei Ezequias. Até que Ezequias, uma vez, quis destruir Isaías. Mas vamos ver mais textos para nos inteirarmos do ministério do dom de profecia com Isaías. Quero já vos dizer que Isaías foi muito contestado na altura dele, muito contestado, como todos os profetas do Antigo Testamento e como todos os profetas do Novo Testamento e como todos os profetas, em nome de Deus, que se levantam até hoje, são contestados. Temos Helena White, por exemplo, que é também muito contestada. Muito contestada. Até as referências que ela faz sobre a Bíblia, essas referências também são contestadas. Ou seja, o dom de profecia, em si, a Bíblia, é toda ela contestada a partir do tempo em que houve profetas, e foi o primeiro profeta, foi o segundo, houve vários profetas, que nós não sabemos quantos foram, centenas até, talvez até centenas. Temos algumas cartas. Então vamos averiguar alguns textos de Isaías. Olha, eu ia ler Isaías 30, 21. Já está aqui marcado. Não estava. Que é muito importante. Muito importante. É muito atual. E responde a várias perguntas. Como é que o povo está a ouvir Deus? Diz assim o texto. Isaías, isto é a condição atual também. Também há um texto aqui da condição atual. Isaías 30. A condição atual é esta. Eu vou ler o versículo 10. Que dizem aos videntes, não vejais. E aos profetas, não profetizeis. Para nós, o que é reto. Dizem-nos coisas aprazíveis e tendo para nós enganadoras lisonjas. Isto é uma linguagem profética que Isaías estava a dizer que eles não queriam ter profetas, ou contestavam o profeta, e esta é a condição atual do povo em geral. Há sempre um remanescente, como vamos ler em Isaías, há sempre um remanescente que vai ficar, que vai absorver, que vai aceitar a mensagem deste profeta e de todos os profetas como sendo de Deus. Portanto, ser profeta é ter uma visão de Deus completa. O que é que ele dizia mais? Reparem no versículo 21, no mesmo capítulo. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Então, quem é que dará ouvidos à palavra de Deus? Quem é? É aqueles que ouvem uma voz, que esta voz diz assim, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, mas segue em frente. É o caminho que é Jesus. Para a direita, eu vou-vos explicar o que é virar para a direita. Para a direita é para a festa, para o pecado, para o orgulho, para a vaidade, para a festa. É tudo bom. É tudo bom. É pecado, mas é considerado como por exemplo, amigos da onça, a festa da carne, os amigos do filho pródigo. Estes não são amigos. Não te desvies para a direita. Não ouças o que eles dizem. Nem te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Agora, o para a esquerda é diferente. Não são amigos, são inimigos. Inimigos são aqueles que dizem assim, tu não prestas para nada, tu fizeste isto mal, tu és um burro, tu és um sacho, para dizer algumas coisas mal. E a pessoa enerva-se.
Não, aqui não se deve enervar, não deve virar-se para a direita. Então nem te desvies para a direita, nem para a esquerda, que é para o enervanço. Portanto, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Por onde é que a gente deve seguir? Um caminho que é Jesus. E este é o caminho, andai por ele, sem te desviares nem para a direita, nem para a esquerda. Qual é o caminho? É o caminho que Jesus ensinou e que ensina. Vocês têm uma dúvida, uma pergunta, uma decisão para fazer? Então Deus diz assim, este é o caminho, andai nele. Por exemplo, o caminho da obediência aos 10 mandamentos. Não é? Os 10 mandamentos ensina a guardar o sábado. Os 10 mandamentos ensina a trabalhar. Os 10 mandamentos ensina a ter um bom casamento, a ter um bom relacionamento com a esposa, com os amigos, com as amigas, ou com os companheiros e com companheiras. O casamento deve ser uma pessoa homem e uma pessoa mulher. Estes são os exemplos do bom caminho. Já no mundo todo, há quase mais de 30%, 40%, ou uma porcentagem maior, não aceita a verdade do casamento, por exemplo, ou a verdade dos 10 mandamentos como sendo para obedecer à lei de Deus, incluindo o sábado. Vamos ler mais textos para continuarmos? Olha, vamos então continuar. Vamos para Isaías 33, versículo 15. Diz: o que anda em justiça e o que fala com retidão e o que arremessa para longe de si o ganho de opressão ou de opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente e o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue ou de guerra, de filmes de guerra, de sangue, de luta, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Ou seja, está a falar de televisão. Antes falava na televisão, os problemas que a televisão tem. É filmes de guerra, muita violência, a internet agora também tem, os jogos online também têm, e muitas publicações são aberrações de sangue, aberrações de doenças. É quase que põe a pessoa doente só a ver aquela pessoa doente que parece que está a arrebentar, parece uma bomba atómica, parece um monstro. Isto não é para ver. Essas publicações não são de Deus. Por mais verdade que seja, aquela coisa horrível, não é para dar a publicar. Que raio de coisa, que ideia tem aquela pessoa? Qual é o gesto bom de publicar? Não tem nenhum gesto bom. Aqui não é um gesto de Deus. Sabem que Satanás, o inimigo, odeia Deus. Odeia mesmo. Odeia. Sabe o que é odiar Deus? Odeia. E então ele faz tudo para dizer às pessoas que Deus não é amor. Ele não consegue dizer isso verbalmente, não é? Ele vai dizer, Deus não é amor. E as pessoas não iam acreditar nisso. Então como é que ele faz? Faz acidentes, faz guerras, faz cataclismos, faz estas enormidades todas e faz pessoas a publicar enormidades de aberrações, como é que costumamos dizer, aberrações humanas, e dizer, olha aqui uma publicação de Deus. Há mesmo dizem assim, não é? Dizem, coitadinho, tem fome, tem frio, está a sofrer muito, vai morrer. Bem, isso até pode ser verdade. Mas o que é que isso vai adiantar? Se isso há várias publicações que eu vejo, que vêm à mente, que já há anos, há dezenas de meses, sempre a publicar. E não é sempre todos os dias, mas normalmente, bem, as pessoas não sabem que eu sei, que eu já vi. E então publicam aquilo nos meus grupos. É como fosse novidade. Mas aqui não é novidade. É uma afronta. É uma afronta ao amor de Deus. É uma afronta à noção limpa do coração, à noção da santidade, à noção do belo, do normal, de um grupo que se preza para dar exemplos de Jesus, exemplos da Bíblia, exemplos que vão
ao encontro da verdade, da salvação das pessoas. Então diz, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e que fecha os seus olhos para não ver o mal. Está lá na Bíblia. Está em Isaías, estamos a estudar Isaías 33, versículo 15. Então diz que no versículo 16, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. É o grande conflito que está a terminar. Satanás tem uma guerra, tem um grande conflito contra os filhos de Deus, e ele vai fazer tudo para lhes tirar o pão, para lhes tirar a paz, para lhes tirar a casa, para lhes tirar a saúde, para lhes tirar tudo. Mas aqui diz que aquele que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar mal, e aquele que é reto e justo, que arremessa para longe de si a opressão do ganho, que sacode das suas mãos o presente e que tapa os seus ouvidos para não ouvir para não ouvir barbaridades e fecha os olhos para não ver o mal, e este habitará nas alturas, que é com Deus, na segurança, nas fortalezas das rochas. Isto será a fuga. Nas alturas, nas fortalezas, serão aí o seu refúgio. E o seu pão aí lhe será dado, certo. O seu pão será dado e as suas águas certas serão dadas. Porque a gente tem uma necessidade de beber água constantemente. Eu sinto-me bem a beber água, a respirar, a comer, a beber, a dormir, a repousar. Isto é uma constante. E o diabo, Satanás, quer tirar vida, tirando privilégios. Então os teus olhos verão o rei, no versículo 17, no capítulo 33, os teus olhos verão o rei na sua formosura. Na sua formosura. Já, é como agora nós podemos já contemplá-lo. Nós já poderíamos ver Jesus a voltar. Mas ainda não podemos ver. Então temos que fazer isto. Às vezes fazer isto. E ficar com os livros de Isaías, com o dom de profecia. E estudar as profecias. Vamos avançar. Vamos para o texto já a seguir. 33:15. Agora vamos para 33:24. E morador ali nenhum dirá enfermo estou. Muito lindo, não é? Quando Jesus vier, o mal vai acabar. Vamos continuar. Vamos já ler Isaías 44. Vamos mais à frente. 44, versículo 13. Outro texto importante. O carpinteiro estende a régua, lá, diz aqui, emprega a sua amálgara, que é uma medida, e aplaina com um cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus. Aqui fala em deuses. E deuses. Sim, deuses. À semelhança do homem. Segundo o parecer do homem. Segundo a formosura de um homem. Para ficar em casa. Eu aqui queria contar a história de uma história dentro desta história, que é a história deste versículo. Os homens pegam, fazem uma figura de uma mulher, pintam-lhe de branco, põem-lhe um manto, põem-lhe uma cruz e põem-lhe umas palavras a significar. Ele não põe lá palavras, mas as pessoas imaginam que ela diz: rezai o terço, por exemplo, e põem aquilo em casa. Ou em casa, ou dentro de casa. Como daqui diz, no versículo 13, capítulo 44. Para ficar em casa. Eu já vi muitas, em muitas casas. Na minha casa não existe. A não ser que a gente tenha feito alguma, mas eu não faço. Por acaso tenho as ferramentas para fazê-las. Não as faço. Porquê? Porque Isaías 45:20 diz-nos assim: congregai-vos e vinde chegai-vos juntos, os que escapastes das nações.
Andai cá. Diz assim. Nada sabem os que conduzem em procissões as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. A um Deus estranho. Um Deus estranho. A Bíblia chama este Deus é a Rainha dos Céus. Está na Bíblia, agora não tenho esse texto, mas está lá, se procurarem. Diz que é a Rainha dos Céus. Eu ponho embaixo depois no rodapé o versículo bíblico. E se continuarmos no capítulo 14, agora vamos para o 14, vamos capotar. Vamos para trás. Capotar é andar, é dar a volta. 14, versículo 12. Como caístes tu, diz aqui, ó estrela da manhã. Como caístes? É a pergunta. Filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu. Aqui fala em tu. Quem és tu? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, me assentarei, da banda dos lados do norte. A oposição a Deus. Quando é do norte, quando fala das bandas do lado do norte, é a oposição a Deus. É guerra a Deus, é a guerra declarada. É como quem diz, Deus é o sul e eu sou o norte. Porque há um texto que diz que a Bíblia diz, Jesus diz, o sol, quando o sol nasce, é para todos. Ele estava-se a significar a ele próprio. Jesus é o sol. Não o sol, mas o sol da justiça, que é Jesus. E Satanás não quer ser o sol. Queria ser o sol, mas não pode ser o sol. Então ele põe-se no norte, faz uma guerra. Diz, subirei acima das mais altas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo abismo. Os que te virem, que te contemplarem, dirão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Era este que invadiu as nações com as suas ideias, que aqui diz, que debilitavas as nações, que enfraquecia. E nós sabemos, no conflito, no grande conflito de toda a história da humanidade, que ele debilitou as nações. Vocês não sabiam disto, pois não? É interessante, não é? As nações ficaram debilitadas. Vai contar as histórias todas das nações. Alguma nação vocês conhecem que adorou a Deus 100%, que continuou a adorar 100%? Às vezes eu penso assim, porquê é que os apóstolos, ou seja, porquê é que naqueles sítios onde os apóstolos andaram, não há a igreja que adora a Deus verdadeiramente como eles? Ou seja, já aqueles apóstolos que deixaram, aqueles discípulos, não continuaram. E para procurar as nações que receberam a Bíblia, que receberam o Espírito de Profecia, que receberam a mensagem adventista, ou que receberam os reformadores, ou na Idade Média, que receberam as mensagens, onde é que estão essas nações fortes? Caíram. Todas elas caíram. Todas elas. É por isso que na Bíblia, em Apocalipse 18:4, diz, caiu, primeira vez caiu Babilónia, e diz a segunda vez, caiu, duas vezes. Porquê? Porque ele debilitou a primeira nação, que foi Babilónia, a maior nação do mundo, naquele tempo, era Babilónia, foi o primeiro reino, o maior reino da história humana, que foi mais forte a nível mundial, foi Babilónia. E depois foi enfraquecendo, as nações foram enfraquecendo,
em físico, mental e espiritual, que até chegou a Roma. Isto é uma história que está dentro de Isaías, que Isaías também fala da Babilónia. E Babilónia é uma panela a ferver, diz Isaías. É onde existe guerra, onde existe coisas feias, veneno, onde existe tribulações, onde existe idolatria, onde existe o negativismo de Deus. Portanto, Babilónia significa, para Isaías, uma nação ímpia, uma nação que foi botada ao lixo. Estes textos estão todos em Isaías, nós estamos a dar uma síntese daquilo que Isaías pensa sobre Babilónia, e mais à frente em Isaías vamos ver que aquele diz mais. Está em Isaías 13, 9 a 12. 13, 9 a 12. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor, e a ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Agora Deus, aqui através de Isaías, diz que tem uma contenda com todas as nações. O dia é horrível, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão de brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei com que um homem, ou um homem só, farei que um homem seja mais caro, mais precioso do que o ouro de Ofir e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Cá está o remanescente, o resto. Um povo especial que vale muito melhor, muito mais, é muito mais caro do que o ouro de Ofir, que é o ouro mais caro. É o ouro branco, que é o ouro israelita. Nós chamamos o ouro de Ofir. É uma história muito bonita, não é? É esta história. Estamos agora em Isaías 14, 13 e para terminar, gostaria de ler, para terminar, os últimos capítulos de Isaías, assim, a partir do Isaías 66. Estamos mesmo a terminar Isaías 66. E vamos finalizar este discurso com Isaías 66. E o primeiro versículo está no versículo 17. Já o citei várias vezes, mas neste contexto de Isaías diz que os que se santificam e se purificam, os que se julgam salvos, os que se julgam igreja, os que se julgam verdade, os que se santificam e se purificam nos jardins, aqueles que julgam que ali está a verdade, não é a verdade. Porque estão-se a santificar a eles próprios nos jardins, nas igrejas, nas assembleias. A Ellen White diz que nas assembleias ao ar livre. Os que se santificam e se purificam nos jardins, ao ar livre, que estão ao ar livre, nas árvores, e milhares de pessoas, se reúnem e dizem: olha, vinde-vos santificar aqui. Tá? Isto retrata a história de muitos lugares sagrados para o povo, não é? Para o povo, na gíria do povo, pensa que aqueles lugares é que são sagrados. Por exemplo, eu vou citar um. Olha, temos aqui em Portugal Fátima. Eu vou contar a história de Fátima. Fátima era e é, ou foi, não é? Foi filha de Maomé. Maomé tinha uma filha muito linda, muito bonita, ela era princesa. E então Portugal tinha muçulmanos naquela altura.